E aí, galerinha, hoje eu tô aqui para explicar a vocês um pouquinho sobre os verbos impersonales, os verbos impessoais. Primeiro, o que é um verbo, né? A gente aprende desde pequenininho que um verbo é uma ação, um estado, um fenômeno da natureza, algo assim. E verbos impersonales, verbos impessoais. Que tipo de verbo seria esse? Esses verbos aqui são aqueles verbos que não possuem um sujeito, né? Um sujeito que desempenhe a ação do verbo. Então, para começar, a gente vai ver aqui 3 exemplos de frases. Quero que vocês comparem e analisem comigo. Primeira frase. Maria comprou uma casa cerca de Diocesano. Maria comprou uma casa perto do Diocesano. Pedro encontrou o livro que havia perdido. Pedro encontrou o livro que havia perdido. Nevou muito em Nova York este mês. Nevou muito em Nova York este mês. Essas 3 frases, cada uma delas possui um verbo, né? São orações. Então, nesse primeiro verbo aqui, comprou, o que é que acontece? A gente vai perceber que ele está sendo desempenhado por uma pessoa, por um sujeito. Quem é? Quem é que comprou uma casa perto do Diocesano? Maria. Foi Maria que comprou. Quem foi que encontrou o livro que havia perdido? Pedro. Então, Pedro é o sujeito, Maria é o sujeito dos verbos. Aqui, ó. Comprou e encontrou. Então, comprou, quem fez isso? Maria. Encontrou, quem foi que fez isso? Pedro. Então, aqui a gente tem verbos pessoais. Já aqui, a gente tem outro verbo, o verbo nevar. Só que o verbo nevar, ele é um verbo impessoal. Por quê? Porque ele não pode ser desempenhado por uma pessoa. O verbo nevar, ele não é feito, a ação de nevar não é feita por uma pessoa. Eu não posso dizer, por exemplo, Maria nevou mucho semana passada. Tá errado isso. Maria nevou. Não, ninguém neva, nenhuma pessoa neva. Então, o que é que acontece? Acontece que verbo nevar é um verbo que não pode ser conjugado com pessoa. Por isso, ele é classificado como um verbo impessoal. Né? Não existe um sujeito aqui nessa frase que esteja desempenhando essa ação de nevar. Ok? E percebam que aqui a gente tem um verbo na terceira pessoa do singular. Todos os verbos impessoais eles vão estar na terceira pessoa do singular, certo? Vamos continuar. Verbos impersonales, fenômenos naturais. É interessante perceber que a maioria dos verbos impessoais são fenômenos da natureza. Por exemplo, llover, nevar, relampaguear, granizar, tronar. Llover significa o quê? Significa chover. Nevar significa nevar. Relampaguear, isso significa relampear. Né? Relampaguear significa relampear. Lembrando que em português existe a forma também relampejar. Então, em português pode ser relampear ou relampejar. Granizar, a gente não tem um verbo que dê conta dessa significação diretamente, né, em português. Então, a gente não tem o verbo granizar. Né? Fica meio estranho, pelo menos não no uso do dia a dia. A gente não costuma usar o verbo granizar. Na verdade, existe o verbo granizar na língua portuguesa, sim. Opa, granizar. Mas a gente quase não ouve falar, mas existe. Que é o ato de cair granizo. E tronar é o verbo trovejar. Quando estão se produzindo trovões. Então, esses verbos, assim como foi mostrado lá com o verbo nevar no slide anterior, nevar, ele vai, como os outros, vai sempre estar na terceira pessoa do singular. Por quê? Porque são fenômenos naturais e são verbos impessoais. Então, por exemplo, choveu ontem, né? Choverá amanhã. Independente do tempo verbal, ele vai estar sempre na terceira pessoa
do singular, ok? Terceira pessoa do singular. Nevar, então nevou, neva, nevará. Por exemplo, relampaguear. Relampaguear, relampagueou, relampaga, relampagueará. E assim por diante. Esses verbos eles sempre vão estar na terceira pessoa do singular para serem verbos impessoais. Ok? Continuando, a gente vai ter o seguinte. Verbos impersonales, haber. O verbo haver, ele não é um fenômeno da natureza, mas ele pode exercer a função de um verbo impessoal. Ou seja, quando a gente usa ele, a gente não encontra um sujeito que esteja desempenhando ele. Então, a gente tem, por exemplo, esse verbo haver com o sentido de existir, aí ele será verbo impessoal, ok? Sempre que o verbo haver ele tiver o sentido de existir, a gente vai ter, então, um verbo impessoal. Só quando haver tiver com o sentido de existir. Aí você vai dizer, como assim, professor? Se eu digo assim, ó, por exemplo, en el coche, né, no carro, había muchas personas. No carro havia muitas pessoas. No carro existiam muitas pessoas. Veja que esse verbo aqui, ele está com o sentido de existir. En el coche había muchas personas. No carro existiam muitas pessoas, né? Se eu digo assim que no colégio existiam 40 mil alunos. Não, isso aí é só um exemplo, é uma brincadeira, na verdade. Digamos assim, em português, na oitava série existem 40 alunos. Em espanhol, eu poderia fazer essa mesma frase da seguinte forma. En ochava serie existen 40 alumnos. Ou uma segunda forma de dizer isso seria en ochava serie hay 40 alumnos. Qual é a diferença aqui? De sentido nenhuma. Na oitava série existem 40 alunos, na oitava série há 40 alunos. Então percebam que aqui eu tenho dois verbos, mas o sentido é o mesmo. Então, quando o verbo haver está com o mesmo sentido do verbo existir, esse verbo aqui ele vai ser um verbo impersonal. Ok? Verbo impessoal. Existe essa diferença aqui de escrita, né? São dois verbos diferentes, mas o sentido aqui está o mesmo. Então, o verbo haver, quando ele está com o sentido de existir, ele é um verbo impessoal. E sempre usado na terceira pessoa do singular. Lembre-se disso. Veja aqui também, ó, havia. Eu vou dizer, ó, no colégio havia muitas pessoas. Estaria errado se eu dissesse no colégio haviam, isso em português ou em espanhol, habiam. Habiam. Está errado. Não posso botar no plural habiam. Por quê? Porque o verbo é impessoal, ele tem que estar na terceira pessoa. Verbo haver com o sentido de existir, sempre na terceira pessoa, na forma I. Ok? A gente tem que prestar atenção nisso e ter cuidado. Por quê? Porque no português a gente usa o verbo haber, a gente usa o verbo tener e o verbo existir. Em português a gente usa esses três verbos, que em português é haver, ter e existir, para indicar o sentido de existir, né? Por exemplo, eu digo assim, ó, deixa-me ver um exemplo. Pronto. Se eu digo no Brasil, há muitos jogadores
de futebol. No Brasil, há muitos jogadores de futebol. Eu poderia também dizer, no Brasil, existem, no lugar do há, poderia ter dito, existem muitos jogadores de futebol. Não é verdade? Mais exemplos de frases. Se eu dissesse assim, tem muita gente passando fome no mundo. O que é uma pena enorme, e a gente tem que pensar o que a gente pode fazer para solucionar isso, né, gente? Tem muita gente passando fome no mundo. Em português, eu poderia dizer essa mesma frase substituindo o verbo ter pelo verbo haver. Então, eu poderia dizer: há muita gente passando fome no mundo. Ou então, eu poderia substituir o verbo ter ou haver pelo existir. Então, eu poderia dizer: existem muitas pessoas, né, muita gente passando fome no mundo. No português do Brasil, eu posso usar o verbo ter, haver e existir com o sentido de existir. No espanhol, eu só posso usar o verbo haver e o verbo existir. Eu não posso usar o verbo ter com o sentido de existir no espanhol. O verbo ter em espanhol apenas tem a função, o sentido de possuir ou o sentido de uma obrigação. Como assim? Possuir. Eu digo assim: tengo 2 libros. Tenho 2 livros. Ó, tenho, ter, possuir, possuo 2 livros. Ou uma obrigação. Tengo que comer ahora. Tenho que comer agora. Estou com fome. Então, é uma obrigação, é algo que eu devo fazer. Então, o verbo ter, no espanhol, não pode ser usado com o sentido de existir. Então, a gente só pode usar com o sentido de existir, em espanhol, o verbo existir ou o verbo haver. Lembrando que na terceira pessoa. No português do Brasil é que é permitido, né, na linguagem oral, a gente usar o verbo ter com o sentido de existir, na linguagem oral. Bem, gente, é isso aí a aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem colocar aqui embaixo, né, nos comentários, podem escrever, fazer a sua pergunta, ou então entra lá no meu site e vê outras formas de entrar em contato comigo. O site é www.diogenesf.com. Você entra nesse site e vê lá outras formas de entrar em contato comigo para fazer suas perguntas. E é isso aí. Espero que a gente possa se ver numa próxima aula. Até mais, galera.